Bem-vindos ao Que Disse Padrão. Aqui falamos sobre saúde mental, autoestima e processos de desenvolvimento pessoal. Eu sou Andressa Almeida e vou conduzir esses papos por aqui. E no episódio de hoje, distorção de imagem corporal, com Bianca Turm, que é professora, fisioterapeuta, palestrante e desenvolveu um método de tratamento para distorção de imagem corporal. Hello, sejam muito bem-vindos ao Que Disse Padrão e hoje vamos mais uma vez questionar o padrão. E hoje a gente vai questionar um padrão que eu gosto muito, que é o padrão de pensamento, né? A gente vai falar sobre a distorção de imagem e essa certeza que a gente tem ou não sobre o nosso tamanho corporal. E aí, para estar aqui comigo falando sobre esse assunto, temos uma especialista no tema, que é a Bianca Turm. Bem-vinda. Obrigada. Bianca, obrigada por estar aqui hoje. A Bianca maravilhosa é fisioterapeuta, palestrante e desenvolveu um método de tratamento focado à distorção de imagem corporal. Uau! Muito obrigada por estar aqui e estar compartilhando o teu trabalho com a gente hoje. É um prazer estar aqui, falar de algo que eu amo muito, né? Que eu trabalhei muito para conquistar, né, esse conhecimento, estudei muito para trazer algumas respostas para essas dores do corpo que são vividas somente pela pessoa e que os outros não conseguem enxergar, né? Então hoje eu entendo o grande sofrimento que isso traz e ofereço um método, né, que eu desenvolvi durante mais de 20 anos para tratar especificamente essa distorção percebida do tamanho e da forma do corpo. E pra gente começar, eu queria entender um pouco da tua trajetória, como que tu chegou aí, como que tu se interessou pelo tema, por que tu quis focar na distorção de imagem corporal? Conta um pouquinho sobre a tua trajetória. A trajetória começou com um convite, na verdade foi um desafio, né, porque eu sempre fui professora universitária. E aí a gente vai desenvolvendo pesquisas, né, desenvolvendo mestrado, doutorado, e aí sempre tem que ter um tema diferente. E aí o tema era falar alguma coisa sobre corpo, porque eu sempre trabalhei com postura, né? Então a gente queria desvendar e falar um pouco mais sobre posturas e a emoção, né? E aí um colega lá, nosso da faculdade, ele já trabalhava no Hospital das Clínicas. E aí ele ouviu nossa conversa sobre corpo. E aí ele falou assim, olha, a gente tá precisando de alguém para formar a equipe lá no Hospital das Clínicas, porque nós temos uma demanda muito específica sobre distorção de imagem corporal, que a gente não está conseguindo finalizar a forma de tratar efetivamente esse quesito. Nós temos muitas recaídas das pacientes, né? Elas têm alta do tratamento, mas elas recaem porque ainda sentem que o corpo está grande. Então, nós já tentamos várias técnicas psicológicas, os nutricionistas tentaram várias formas de abordar esse assunto, os psiquiatras também, e tem bastante êxito, mas estava faltando alguma coisa. E aí eles pensaram que talvez um fisioterapeuta, que tivesse mais acesso ao corpo, pudesse complementar e ajudar um pouco mais nesse quesito. E aí eu fui para uma reunião lá e achando que eu sabia alguma coisa e eu vi que eu não sabia nada. Porque eu vi que o que eu tinha de conhecimento como fisioterapeuta, como técnicas, manipulações, exercícios, né, e tudo que a gente tem que a gente trabalha na reabilitação tradicional, não cabia para distorção de imagem. E eu nem sabia direito o que era distorção de imagem. Aí, isso assim, então tudo bem, você pode começar? Claro, posso começar. E aí eu falei, vamos estudar, né? Então eu comecei essa jornada de estudar primeiro o que é distorção de imagem corporal, como é que ela se forma, por quê, o que acontece. E eu tive assim um privilégio muito grande de estar próximo às pacientes e conversar diretamente com elas. Porque não tem descrito nada sobre o assunto da forma que eu precisava entender. Né? É uma disfunção, assim, 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 ponto. Tinha muita definição, mas não o entendimento. Eu falei, gente, mas como assim? Né? Que aí, então, eu sempre conversei muito com as pacientes. Mas o que você sente? Como você sente? Mas como é isso? Né? Então, elas foram contando o que elas sentiam. Isso foi muito rico. Ou como elas se percebiam. Não, mas eu me vejo assim. E eu falava assim, mas você não é desse tamanho. Mas me descreve, desenha aqui para eu ver. E aí, eu comecei a falar, putz, é um outro caminho que eu preciso olhar.
Não é trabalho de reabilitação, né? Como a gente está acostumado, né? Muscular, ou que a gente fala da propriocepção, equilíbrio, relaxamento, sentir o corpo. Porque elas não sentem o corpo delas. Eu fui entendendo que elas sentem um corpo distorcido que não é delas. Aí eu falei assim, como é que você acessar um corpo que não é um corpo? E aí eu descobri que esse corpo está dentro do cérebro, né? Então esse foi o conhecimento muito rico que eu trouxe o conhecimento da fisioterapia, né? Que a gente tem muito profundo, principalmente na área da neurologia. Essa reabilitação dos pacientes que têm algum acometimento neurológico, às vezes uma amputação, tudo pra gente readequar esse esquema corporal. Então eu entendi que era esse o caminho. E trabalhar com o esquema corporal. O que é o esquema corporal? É uma imagem que nós temos do nosso corpo dentro do cérebro. Então existe uma função específica dentro do nosso cérebro que é responsável por elaborar essa imagem do nosso corpo na mente, que é o esquema corporal. Tá. Todos nós temos, todo mundo tem. Ele é necessário para qualquer movimento do corpo, para eu identificar se eu consigo passar por um espaço ou não, né? Quanta força muscular eu preciso fazer para sentar e levantar, quais músculos eu vou acionar, quais músculos eu vou relaxar. Então é um sistema dinâmico complementar para as ações do corpo. E também entender qual é o tamanho e a forma e o limite do corpo, né? Então eu peguei essa dinâmica do entendimento do corpo no cérebro, que é o nosso print corporal no cérebro, ou o mapa corporal no cérebro, né? Tem várias denominações, né? Então, cientificamente é o esquema corporal, né? Mas é o print do nosso corpo no nosso cérebro. E é ele que nos diz como o nosso corpo é. E ele começa a se formar, isso quando a gente é bebê, a gente vai entendendo o tamanho do corpo. E que momento que começa a distorcer? Tu identificou isso? Qual que é um momento chave, assim, para quem tem a distorção de imagem corporal? Olha, foi uma descoberta ao longo do tempo. E porque no começo eu só atendia pacientes adultos. E assim, não, mas aí não… A identificação disso era um pouco mais difícil, de quando começou, né? Porque já estava desenvolvido há muito tempo e era difícil saber, foi nesse momento, né? Mas aí, quanto mais você vai conversando e entendendo mais o assunto, você também vai conseguindo perguntar melhor, né? Então, o que eu identifico hoje, atendendo hoje também muitos adolescentes, a idade que as crianças identificam que tem algo de errado com o corpo, mas não sabem exatamente o que é, só percebem um desconforto que ainda não sabem nomear, aos 8, 9 anos. Todos, é unânime. É unânime. Então começa nessa idade já a distorcer. E a distorção, ela é um crescente, é um desenvolvimento também. Então, quando você… Então, essa imagem corporal, ela é construída a partir do dia que você nasce. Então, primeiro através do toque, né? A mãe colocando no colo, a roupa, o momento do banho, né? Então, o toque, essa sensorialidade que é despertada através do toque, já diz o limite do corpo, o contorno do corpo. E depois, aos poucos, quando a criança começa a se mexer, vem o movimento, depois ela anda, tal. Então tem todo um desenvolvimento, tá? Então, primeiro a criança sente o corpo. Depois que ela vai nomear partes do corpo. E depois ela vai julgar esse corpo. Então é quando começa o julgamento que começa a distorcer. Né? E o julgamento começa aonde primeiro? No que ela ouve dentro de casa. Primeiro, né? Depois na escola. Depois no meio social. Então, por isso que é um crescente, né? Desenvolver a distorção da imagem corporal é um crescente. Por comentários, experiências, comparações, né? Então, como é que a criança vai identificando qual é o tamanho dela, qual é a forma, qual é a dimensão na comparação? Né? Eu sou maior do que o colega, eu sou menor. Esse sapato serve em mim, não serve na outra, né? Essa calça serve em mim, não serve na minha amiga. Isso deveria ser visto de uma forma muito normal, porque é uma experiência importante, senão eu não aprendo. A gente aprende com a experiência, né? Mas a questão é o contexto em que isso acontece. Se é algo normal, visto como normal e vivido como normal,
Ou como, não cabe em você porque a sua prima é mais magra do que você é mais gordinha, por isso que não cabe. Esse é um contexto não muito adequado. Porque ela vai criar uma identificação de que o que é dela é maior e é algo negativo. Quando você traz num contexto mais negativo, de julgamento. E aí, essa criança vai ouvir em algum momento um outro comentário. Nossa, você vai repetir a sobremesa? Ai, cuidado, hein? Ó, essa barriguinha. Não sei o que, você vai engordar. Nossa, doce não faz bem, doce engorda, essa comida. Então vão dando nome, né? Vão nomeando a comida como algo também ruim. Doce engorda. Não, doce não engorda. Né? Comida que emagrece, comida que engorda não existe. Né? Então, a distorção da imagem corporal vai sendo criada a partir dessas identificações puxadas para um lado mais negativo. Num julgamento negativo, numa comparação ruim. E vem muito, então, do apontamento também desse comentário, que é até… Ainda é, né? Não dá pra dizer que eu acho que a gente vive numa bolha que a gente questiona isso, né? Mas é super normal tu comentar sobre o corpo do outro, principalmente familiares, eu acho que se sentem muito à vontade pra fazer isso, né? Sim. E às vezes, não só negativamente é ruim, porque primeiro não comente sobre, né, corpos alheios. Primeiro não comente sobre corpos alheios, exatamente. Mas, a gente não combinou, mas é isso, né? É isso, não comente. E assim… não é só quando é negativo, eu vejo que eu tenho uma questão muito grande com o meu corpo, o entendimento do meu corpo. A gente até já estava trocando aqui uma figurinha antes de começar a gravar. E uma coisa que eu vejo, assim, eu sempre fui, mesmo quando eu era mais magra, eu era uma menina grande. Como é que eu posso falar? Porque alta. Não, alta eu não sou. Mas assim, grande que eu quero dizer. Porque assim, dentro do gordo tem o gordo maior, gordo menor, magra tem um magro maior, magro menor. Eu fui entendendo isso, né, ao longo dos anos. Mas eu sempre fui com curvas, assim. Nunca fui uma magra reta, por exemplo. Uma menina mais reta. E aí, sempre foi colocado pra mim uma coisa que eu odeio até hoje. Que não sei, eu me sinto mal com o meu corpo muitas vezes por causa disso. Quando botavam sempre no lugar de gostosona. E sempre colocaram num lugar de como se fosse um elogio. E aí, esses tempos eu faço teatro, eu cheguei lá no meu teatro e eu tava com uma roupa que é uma questão pra mim quando eu coloco alguma roupa que marca um pouco minha bunda ou meu peito, que é onde minhas curvas maiores estão. E quando eu deixo aparecer um pouquinho, que já é uma insegurança pra mim eu penso, consegui hoje me libertar de não estar escondendo, sabe? E aí a minha amiga assim, uau, tá gostosa hoje, hein? Eu já fico assim, puta, velho. Então tu vê que é muito delicado tu comentar sobre, tu não sabe dos gatilhos que tá ali na Exatamente, você não sabe do outro. background da pessoa, né? O que ela já viveu, o que ela já ouviu, que aquele comentário gera de desconforto, né? Porque a pessoa que tá falando, nossa, que gostosona, na visão dela, é um elogio. Nossa, você tá linda, você tá com um corpão, nossa, que bacana. Mas a pessoa que está ouvindo, a gente não sabe como isso impacta na pessoa. Porque pra mim o gostosa sempre foi sinônimo assim, então tô grande. Tô grande, tô e gorda. Tô vulgar. Aí eu já coloco assim, então tô vulgar, tô com muito peito aparente, tô com muita bunda, meu Deus, tem que esconder. Aí vai lá, vamos esconder com roupa. Esconde com roupa, né? Roupa escura, mais larguinha, que não mostra nada, então eu tô protegida, né? Então, usar roupas largas, roupas escuras, ajudam a proteger o desconforto com o corpo. Então, quando a criança identifica um desconforto com o corpo, ela vai buscar uma solução. É tudo muito inconsciente, né? E aí, esses comentários externos que acontecem no dia a dia sem a maldade de querer prejudicar. Não existem pais que querem prejudicar os filhos com comentários, né? Mas é assim, sabe? Você junta uma informação, junta outra, e aí a criança, como ela ainda está em desenvolvimento de todo o contexto emocional, psíquico, uma elaboração de entendimento, elas não têm muito filtro. Então a informação cola inteira. Não tem pera, não sou bem assim, calma, não, tá tudo bem, né? Ela absorve a informação inteira. Então ela não tem como fazer o discernimento do certo e errado, do sim, do não. Então ela vai absorvendo, né? E os pais sempre são os maiorais de referência. Então ela acredita naquilo que vem.
né? Então não existe culpa, existe uma construção que infelizmente piorou com a pandemia, piorou com, né, Instagram, filtros e tudo mais. Então realmente você vê corpos irreais que os adolescentes querem ter. E que nem a pessoa no mundo real dela não tem o corpo que ela se mostra. Que tem o truque da posição, tem o truque da luz, tem o truque da roupa que puxa, né? Principalmente biquíni, que puxa mais pra cima. Então tem um jeito de colocar o quadril, de posicionar as pernas pra parecer que as coxas não encostam. E parece um plano chapado, mas não é. É construído. E aí, quando a pessoa relaxa, ela tem um corpo normal. Como todo mundo tem. Tem curva, tem dobra, né? Balança, né? Tem quando senta, as coxas acomodam. Só que na imagem não é aquilo. É um momento estanque. Só que o adolescente, quando vê isso, aí tem um monte de likes, tem não sei o quê, ela fala assim, eu não sou igual, eu quero ser igual. E nunca vai ser, porque nem a pessoa consegue ser daquele jeito. Nem a própria pessoa da foto nem é daquele jeito, da foto, né? E aí quando você vai falando, olha, isso aqui aconteceu, ela mexeu aqui, ela fez uma cirurgia aqui tem um retoque de desenho, aqui a gente vai identificando, como a gente tem um olhar mais fácil do corpo, isso aqui não existe, essa costela não existe. É humanamente impossível, umas costelas deste tamanho, uma cinturinha deste tamanho, não cabem os órgãos internos lá dentro, né? Então, tem muita manipulação. Mas, de novo, o adolescente que está formando a identidade, a gente vai buscando modelos fora. O que você vê é um elemento muito importante para o desenvolvimento, né? Do que eu quero, do que eu não gosto. Ah, não, isso que eu não gosto, isso eu gosto. Mas hoje o extremo está muito forte. Né? Barriga chapada, barriga sem dobras, barriga negativa, barriga reta. Os órgãos. Essa padronização por exemplo, como que é a harmonização facial, fica todo mundo igual. Então, tipo, vende-se que é possível ficar todo mundo igual, você consegue chegar lá nesse padrão que impossível, né? Mesmo na harmonização, tá todo mundo ali tentando buscar o mesmo formato, mas é diferente, sempre tá diferente, não tem como. Não existem dois corpos iguais. O DNA é individual. Gêmeos não são iguais. Podem ser bem parecidos, mas não são iguais. Se você colocar gêmeos numa mesma condição, numa semana inteira, o resultado vai ser diferente no corpo. Seja o que eles façam. A gente vê tanto esses Ken humanos que falam, né? Barbies humanas que fazem milhares de cirurgia plástica pra chegar lá e tu vê que não chega. Não existe, né? Chegar lá. Tem até uma frase que eu gosto, porque é meu sonho, né? Quando eu me comparava muito em buscar um corpo, eu era Gisele Bündchen, né? Como modelo, sempre foi minha referência. Eu falei assim, nossa, eu queria muito ter o corpo da Gisele Bündchen. Daí uma vez eu tava vendo um vídeo, agora não lembro de quem que era, acho que era da JoJo. E aí ela fala assim, deixa eu te contar, você nunca vai ter o corpo da Gisele Bündchen. E se ela quiser ter o teu, ela também não vai. Eu falei, né? É verdade, tipo assim, ninguém tem o corpo de ninguém. Inclusive a maioral que eu acho, não consegue ter o meu. Não, aí eu fiquei assim, olha, é muito bobo, mas é real, ninguém tem o corpo de ninguém. Não consegue. Já começa que os pais são diferentes, né? Exato. E aí, gente, mesmo se você vê irmãos dos mesmos pais, não são iguais. Não são. Então as pessoas querem ser igual, vestir a mesma roupa, vestir o mesmo número, vestir. É a roupa que tem que caber no seu corpo, e não o contrário. Né? Então é bem, assim, é bem complexo, né? Eu acho que hoje pirou bastante, né? As redes sociais. E as redes sociais estão e as pessoas vão querer ter corpos de pessoas que também estão adoecidas. E aí a doença é a referência. Que seja um adoecimento num transtorno alimentar ou num excesso de qualquer outro comportamento. Tá? Excesso de atividade física também. Então, os excessos, né, só importa o corpo. A saúde mental, ninguém quer seguir ali, ninguém né? quer seguir. Quero ter essa saúde mental. Como se aquele corpo dito perfeito resolvesse tudo. Quando eu tiver esse corpo, eu vou ser feliz. Quando eu tiver... Só que o corpo muda todos os dias, né? Então, sempre tem as modificações são mínimas, mas ao longo do tempo o corpo vai mudar, né? Então, tem faixas etárias que o corpo responde de formas diferentes, né? Então, a gente nunca tá parado. Isso, né? E aí você fala assim, meu Deus, eu não posso envelhecer, não posso... Gente, vai acontecer, a não ser que você morra antes.
né? Aí tudo bem. Mas o corpo vai ter modificações o tempo todo. E ele tá acontecendo até sem tu querer, ele tá acontecendo, né? Então tu não tem esse controle que a gente acha que tem, né? Exatamente. E como que tu define a distorção de imagem? O que é a distorção de imagem corporal? Então, a distorção de imagem corporal é uma forma imprecisa de reconhecer o tamanho e a forma do corpo, associada a comportamentos, pensamentos e atitudes que correspondem a essa imagem distorcida. Que a gente chama também de disfuncionais. Porque a distorção de imagem corporal pode te dar uma certeza de que o seu corpo é muito maior do que ele é, ou menor do que ele é. E para cada percepção vão ter ações diferentes, atitudes diferentes. Então essa imagem que a gente tem do nosso corpo, ela está então registrada dentro do cérebro e é ela que comanda o entendimento do corpo. Então se eu olho no espelho, eu olho essa imagem projetada através dos olhos, mas que tem como referência essa imagem dentro do cérebro. Tá, meu Deus, tá. Então, o que eu projeto no espelho é aquilo que está registrado neurologicamente, dentro desse mapa corporal, dessa estrutura. E por isso que a distorção da imagem corporal, qual é a questão? A pessoa se vê no espelho, se acha muito diferente ou muito maior ou menor, e ela se identifica com essa imagem que ela enxerga através daqui, não é a imagem real. Não é a real. Por isso que as pessoas falam assim, mas você não tá desse tamanho, você não é dessa forma. Vai se olhar no espelho pra você ver como você é. Ela vai lá e fala assim, mas eu tô do jeito que eu penso que eu tô e não do jeito que a pessoa tá falando. Sim. Essa é a maior briga. Aquilo que eu vejo não é visto pelo outro. Então, a distorção da imagem corporal, ela é uma das bases da construção da imagem corporal. Então, voltando, eu já fui para outro lugar, né? Vamos voltar para a definição. Então, a imagem corporal é formada por duas fontes de informação. Uma é esse registro neurológico, que é a percepção do corpo, esse desenho do nosso corpo no cérebro neurológico. E as atitudes que são acionadas, pensamentos e crenças a partir desta imagem, que acontece em outras áreas do cérebro. Então, tenho duas áreas importantes do cérebro, vamos dizer assim, né, só para simplificar. Um trabalha com esse componente perceptivo desse desenho do corpo e outro com os comportamentos, pensamentos. Então, essas duas áreas do cérebro trabalham juntas o tempo todo. Quando eu falo de distorção da imagem corporal, então nós também temos essas duas bases distorcidas. Uma forma que não combina com o tamanho real da pessoa, que vai gerar mudança nos comportamentos, tá? E a minha parte, né, o meu método vai atuar em cima da percepção, só, não em cima do comportamento. Só que quando eu mudo a percepção, quando eu trato a distorção da imagem corporal dentro desse contexto da percepção, eu ajudo a mudar o comportamento. Sim, porque o comportamento geralmente é para como se fosse resolver, no meu caso, sempre foi para resolver essa distorção que eu tinha da minha imagem. Então, existe uma justificativa, né, que eu falo para meus pacientes. Você faz o que você faz porque existe um desconforto que vem de uma imagem que não corresponde à realidade. Por isso que traz tanta angústia. Porque a pessoa vai buscar uma solução. Aí, ela vai lá na solução. Aí ela vai lá no espelho, ou se pesa, assim, não resolveu. Porque o espelho continua contando a imagem que ela tem dela, distorcida. E a balança até pode mudar o número, diminui o número. Mas ela vai lá e fala assim, não, o número diminuiu, mas eu continuo grande, por exemplo, tá? Então não tá resolvendo o que eu tô fazendo, então eu preciso fazer mais, alguma coisa. Aí ela vai ou intensificando, ou vai criando outros recursos, vai associando outros recursos para resolver, porque não resolveu. Ela vai lá, assim, mas eu continuo grande. Mas o número na balança tá menor. Mas se eu ainda me vejo grande, me sinto grande, me percebo pesada, não tá bom, eu preciso diminuir mais o número na balança. Então existe um alvo de número. Porque não combina o número com o que ela percebe, entende? Então é muito angustiante, porque ela tem uma queixa que ninguém enxerga,
E aí, às vezes, é dito como frescura. Você tá chamando atenção, você quer que eu te elogie, você quer não sei o quê. Aí a pessoa fala assim, mas não é isso que eu sinto. E a pessoa vai se fechando. Então ela vai se escondendo, vai escondendo o corpo. As crianças deixam muito de sair de casa, ficam dentro do quarto, né? Então, às vezes cobertas para ninguém ver o corpo. Então elas vão se isolando para se sentirem mais protegidas. Que eu vi que você falou até um aspecto que é comum é usar roupa de inverno quando tá quente, né? Roupas para se cobrir. Sim. Que loucura. Eu tenho muitos relatos de adolescentes que falam assim, depois que tem alta do meu tratamento, eles falam assim, até que enfim que eu posso usar uma camiseta no verão. Porque eu suava, mas eu não, naquele moletom, mas eu não podia tirar, porque meu braço era muito grande, porque não sei o que, as gorduras iam aparecer. Então é um aprisionamento muito grande, porque ela fica à mercê de uma imagem que não é real sobre o corpo, mas é real para ela porque é um registro, é uma crença e ela aprendeu assim. Houve uma experiência que ela foi elaborando que deu como resultante essa imagem. Então não é que ela aprendeu errado, porque algumas pessoas têm a mesma experiência e não desenvolvem uma distorção de imagem, né? Então também existe uma predisposição da pessoa para chegar neste caminho, para desenvolver isso também, né? Porque quem tem essa predisposição ou quem acaba engajando num transtorno alimentar, ouve tudo de uma forma diferente. É um outro filtro, é mais exagerado, no sentido de dor, no sentido de desconforto, é sempre maior. Por exemplo, um comentário, nossa, como você tá bonita. Não, ela tá falando isso porque eu tô gorda, então 100%. Ela não quer dizer, ela jamais vai falar que eu tô gorda, não sei o quê. Oh, nossa, essa roupa ficou tão bem em você. Não, ela tá… Então, sempre a conclusão é para um lado negativo. Pela condição mesmo. Do pensamento que ela foi criando ao longo. E como vai mudando, né? Que tu falou que na adolescência, dos 8, 9 anos, né? A gente recebe aquilo e já congela, né? A gente aceita 100% como verdade. Sim. E aí depois o que é falado, por isso que até o elogio fica… É complicado quando tu comenta sobre o corpo do outro, porque ela já diz, tu não sabe como é que ela aprendeu lá atrás, né? Tu não sabe da história dela, o gatilho que aquilo ali vai trazer. Sim. E como que a pessoa, assim, por exemplo, ela não sabe que ela tem a distorção de imagem e como que ela chega em ti? Que momento que é alguém de fora que leva? Como é que é feito esse caminho pra, tipo, de repente eu tenho distorção de imagem, vou procurar ajuda? Ou é porque tem outros transtornos? Como é muito difícil uma pessoa chegar e falar assim, pois é. Oi, Bianca, eu te vi no Instagram, então, deixa eu ver. Que eu sou. Porque a pessoa se identifica com a distorção. Como é um aprendizado, real, né? Como é um aprendizado, aquilo faz parte. Então ela não tem o discernimento de que é uma distorção de imagem. Porque ela sempre se comportou desta forma, porque fazia sentido para ela, entende? Lembra? Tá aqui. Então, ela está associada. Eu falo sempre que a distorção da imagem é como se fosse… Sabe aquela segunda pele que a gente usa no frio? Ela está acoplada ao seu corpo. Só que ela está além do corpo. Ela ocupa um espaço além da pele. Isso pra mim, ontem eu tava vendo um vídeo teu e tipo, minha cabeça fez boom. Falei, sim. Sabe quando tu… Sim. Que loucura por exemplo, isso. As pessoas que têm uma distorção de imagem corporal pra maior… Eu sempre falo da maior porque é o que mais acontece, mas também tem pra menor, tá? As duas coisas. Eu já vou falar um pouquinho disso, não me deixa esquecer. Então, tá anotado aqui também. Anotado isso. Às vezes quando tem uma pessoa sentada aqui, quando ela chega, tem um lugar vazio. Ela fala assim, eu não vou caber. Eu não vou sentar. Quantos relatos já chegaram pra mim de que eu ia nas festas, mas eu nunca sentava junto com outras pessoas. Porque o meu corpo não cabe junto no sofá com outras pessoas. Ou sentar 3 pessoas no banco de trás. Alguém fala assim, nossa, você tem um quadrilzão da família. Ferrou, né? Só que ela já ouviu todo mundo na família falar mal daquele quadril. E ela não quer ter aquele quadril. Só que ela se identifica como uma imagem. Ela enxerga aqueles quadris, ela ainda não tem aquele quadril, porque ela é uma adolescente. Mas ela… Fala assim, mas alguém já falou que eu tenho um quadrilzão. E esse quadril toma dimensões muito grandes. Porque você vai retroalimentando, é grande. Aí alguém fala assim, nossa, ela vai usar um short. Nossa,
Tá apertado. Tá apertado porque meu quadril é grande. Não porque aquele número não cabe nela. Entende? Então ela sempre vai associando, não, isso é porque é grande. É porque então você vai alimentando esse grande, ele fica cada vez maior. Aí qualquer comentário que venha, sempre vai ter o cunho, então é porque é grande, entende? Então você vai reforçando sempre o ruim. Isso. E aí viram proporções enormes. Cara, é muito louco isso, que fez total sentido quando eu ouvi ontem falar. Eu nunca, o meu corpo, como é que tu falou? O nosso corpo, o tamanho do nosso corpo é da pele pra dentro. Mas eu nunca vi assim, eu sempre vi assim. Da pele pra fora. Da pele pra fora. A gente é não da tem pele essa, pra fora. que é a linha que tu fala, como é que fala? O contorno do corpo, o limite do corpo. A gente não põe limite. Não, porque a distorção da imagem não faz você visualizar que existe um limite. Então, é muito legal quando as pacientes vão trazendo durante o tratamento o que elas enxergam do corpo. Porque eu vou dando a identificação do que é real e do limite, e elas comparam um lado com o outro do corpo. Um que foi trabalhado através do método e outro que ainda não foi trabalhado. E a descrição é assim, é muito bacana, porque bacana no sentido de trazer o entendimento. Né, que o corpo visto através da distorção, ele de fato não tem limite, ele é embaçado. Totalmente. Ele é assim, meio esfumaçado. Então, quando não existe limite, esse corpo é vulnerável e é flexível. Ele pode ir para qualquer tamanho, porque não tem o freio. Ele é um corpo solto. Isso traz insegurança. Então, buscar recursos externos me ajudam a ter controle e segurança. Então, a comparação com outros corpos é uma necessidade de referência externa daquilo que não está claro internamente como identificação desse esquema corporal, da minha referência pessoal dentro do meu cérebro. Imagina que ela é um borrão. Então, como é que eu vou julgar um corpo que para mim tem uma imagem borrada? Que roupa veste um corpo que tem uma imagem borrada e que se espalha? Porque é ilimitado, ele cresce. Quando come, o corpo cresce imediatamente. Pode ser em partes do corpo, né? É uma angústia de muitas crianças. Eu como hambúrguer, vai direto para minha barriga fica desse tamanho. Quando na verdade não é. Sim. É a sensação da saciedade, o estômago está preenchido, que está dentro da barriga. Então existe um movimento, existe uma mudança no volume interno para me dizer, olha, estou saciado. Só que isso se confunde com a barriga que cresceu, que ganhou gordura, quando na verdade não é. Porque depois faz a digestão, o órgão volta ao tamanho normal. Então existe essa movimentação da região abdominal. Então quando o órgão está trabalhando, a barriga precisa de um espaço maior. Depois, que nem bexiga. Quando a bexiga tá cheia, não parece que tá desse tamanho. Ela tá desse tamanho. Não, mas assim, é alerta, você precisa ir pro banheiro. Aí você vai e faz xixi, quando eu volto, eu falo assim, nossa, parece que eu emagreci. Não é? A bexiga voltou ao estado normal, tá tudo bem. Então precisa ter essa movimentação natural. Físico, né? É fisiológico, eu preciso disso. Por isso que aqui não tem costelas. As costelas estão até aqui, porque elas protegem órgãos muito importantes, que é o coração, pulmão. Então tem que ter uma proteção maior, uma rigidez. Existe um movimento, mas ele é restrito. Só que aqui, se você pensar numa gestação, a mulher tende a ficar grávida. Precisa de lugar, precisa de espaço para essa barriga expandir. Se tivesse costelas, quebraria tudo, concorda? Então é um movimento, é o movimento da natureza, né? As ondas vão e voltam, vai e vem. Então eu preciso desse movimento aqui porque ele é natural. Nossa, louco. É tanta coisa que vem na cabeça, tá difícil organizar aqui as perguntas. Primeiro, essa coisa de não me reconhecer, sempre achar que eu sou muito maior. Eu lembro que no meu processo teve um momento que
eu não me olhava no espelho de jeito nenhum. Eu ia provar roupa, eu provava de costas pro espelho. Uhum. E acredito que isso atrapalhe também, porque aí eu nunca me vejo, eu nunca vejo meu tamanho real. Sim. E aí eu lembro, tipo, teve um momento que eu tava nessa, assim, não me olho, eu passava reto, reflexo, assim, olhava como vulto, eu não queria ver, porque eu pensava assim, eu não quero ver a coisa enorme que eu tô, não quero ver. E aí teve um momento que, daí nesse meu processo, questionar tudo mais, deixa eu me olhar no espelho, eu fui de calcinha sutiã na frente do espelho. Aí eu, tá. Não, tá bem grande, mas… achei que tá um pouco pior. Só que, assim, em coisa de segundos, eu saindo do espelho, eu sou gigante. Tipo, já perdi um pouco aquilo ali que eu vi. Então, até o espelho… Eu pensava assim, mas tem espelho que me deixa maior, tem menor. Então, se eu me vi aqui ok, é porque esse espelho me diminuiu. Provavelmente ele me emagreceu. E aí eu começava a virar, tipo, eu ficava… Ó, não sei quem tá só ouvindo não vai ver, mas eu vou fazer assim, ó. Eu ficava, tipo assim, olhando pra minha coxa, assim, ó. Ficava olhando pra minha coxa, assim, deixa eu ver, sem tá olhando pro espelho, sem reflexo, porque eu quero saber o tamanho. Daí eu ficava olhando pra minha coxa, sem ela espalhar qual que é o tamanho da minha coxa. Eu não conseguia ter a noção do meu tamanho, então, sabe? por isso que a checagem é importante. Checar, né? Assim, se os dedos fecham, ficar se cutucando, apertando, roupas de referência, sabe? Porque, de novo, eu preciso de uma referência externa, porque eu perco a minha interna. Sim. Que é a central. Então, ficar medindo coxa, ou com fita métrica, ou pesando, ou outras formas de checagem, elas são necessárias. Porque eu perco uma referência interna que é forte. Que é a minha referência adequada da imagem do meu corpo. Enquanto a imagem está distorcida, esse vulto, essa imprecisão, causa angústia, causa incerteza, causa medo. E aí, os mecanismos vêm para proteger esse medo. É lógico que aqui nós estamos falando só da imagem corporal. Sim. Existem outros contextos que também geram insegurança que a gente não vai abordar aqui. Senão parece que tudo se resolve com isso. Mas a nossa fatia hoje aqui é falar desta fatia que contribui dentro de um todo. É tudo muito mais complexo. Que aqui a gente está, né, olhando só uma coisa, tá? Mas é para isso que a gente veio aqui, né? Falar só dessa fatia, tá? É que senão, às vezes, quem tá ouvindo fala assim, então é só resolver a distorção, né? Resolver a distorção é muito bacana. Pessoas, então, que se percebem menores, tem duas vertentes. A gente encontra muito em academia, que a pessoa nunca está suficientemente forte ou musculosa. Então, precisa treinar cada vez mais, ficar cada vez maior, porque não identifica que o corpo já está numa dimensão musculosa, grande, volumosa. Ele quer mais, tá? Pacientes, às vezes, que têm sobrepeso ou que chegam a depois virarem pacientes bariátricos também, podem se perceber menor. Não é regra, tá? Mas existe uma tendência, porque se eu não me vejo tão grande, eu tenho uma liberdade maior para comer. Sim. Não tá tão ruim. Pode mais. De novo, não é só isso, tá? Porque eu também já avaliei pacientes bariátricos que se percebem muito maiores. Porque sempre foi dito, você é grande, você é grande, você é grande. Ela pode se perceber maior ainda, tá? Mas tudo por conta de uma referência de imagem que não está precisa. Uma referência interna que é importante. Que nem a nossa temperatura. Eu sei que roupa eu preciso vestir de acordo com a sensação que os receptores responsáveis por isso me dão. Então eu tenho receptores que só têm a função de dizer qual é a quantidade do meu frio ou do meu calor para escolher a roupa mais adequada. E o meu frio é diferente do seu. O seu calor é diferente do… né? Então é pessoal. A distorção da imagem corporal ou a percepção corporal, ela é individual. Tá? E ela é uma referência interna que leva um impulso, que é o impulso da roupa. Este casaco serve para cobrir o meu frio. E a mesma coisa com o corpo. É uma referência interna forte, real, para a pessoa que vive. Sim. Ela existe. Não é invenção. Pais, principalmente, né? Não fala que é frescura. Ai, de novo essa conversa. Ai, você tá linda, você não tá desse tamanho, você não tá desse tamanho, você não tá assim.
Que é muito comum a criança falar, eu sou desse tamanho, eu sou igual àquela pessoa, eu tenho esse corpo, eu tenho igual aquilo. Já é um sinal de alerta, porque eu não estou me identificando internamente com precisão. O excesso de comparação também. O excesso da comparação, o excesso da pergunta, o excesso do olhar no espelho. Trocar muitas e muitas vezes de roupa antes de sair de casa, porque nada tá bom, nada serve. Algumas pessoas chegam a ter aquelas roupas seguras. Né? Eu tenho 10 roupas, conjuntinhos que são seguros, variando do preto pro cinza. Sim. Os 50 tons de cinza, né? Total. E porque são roupas que eu me sinto segura. Mas enquanto eu não der uma segurança interna, vai ser muito difícil ela vestir outra roupa, porque é impossível. Porque o outro sempre vai olhar o tamanho do corpo que ela enxerga. E que é extremamente distorcido de verdade. Quando eu peço para as adolescentes desenharem o corpo deles, você fala assim, gente, o que é isso? São realmente corpos deformados. E ninguém quer que o outro veja o seu corpo deformado. É dolorido. É sofrido. E acaba sendo um sofrimento isolado, porque só ela vivencia. Então, quando ela põe a mão no corpo, ela põe a mão no corpo distorcido, entende? Sim. Então, ela vive isso o dia inteiro. Tem paciente que tem pesadelo à noite. Sonha que tá fazendo um monte de coisa e acorda cansada. Porque ela tá preocupada com o corpo até quando dorme. Uma coisa que eu vi que eu aprendi recentemente sobre a constante checagem, né? Que é o body checking que eles falam. A constante checagem do corpo. E eu odeio isso, porque parece que a vida, o dia inteiro é em torno do como é que tá. Por exemplo, pra mim, que pega sempre também muito é a barriga. Eu acordo, a primeira coisa que eu olho é a minha barriga. E eu acho um saco isso. Só que é muito automático. E aí, quando eu vi esse body check, né, a constante checagem do corpo, eu falei, caraca, eu faço muito isso. Isso é muito… virou uma coisa doentia, assim, porque ficou automático pra mim. E eu tô sofrendo toda vez que eu faço. Porque eu nunca vejo real o que tá acontecendo. Então, eu olho de manhã, que é a parte que… tá mais desinchada a minha barriga. E aí, à noite, é o momento que eu fico, caraca, não tá como de manhã, eu fico comparando, assim. E aí eu vejo que… nunca vai estar. Nunca vai estar, é muito louco. Mas assim, conscientemente eu sei disso. Sim. Mas aí quando eu olho, eu falo, mas é isso que tu falou, né? Não, mas contra fatos não é argumento, olha aqui o que eu tô vendo. Então, eu falo um pouco sobre o teu método, assim, a pessoa chega lá e fala, o que acontece? Vamos voltar na pergunta que você me fez, que a gente foi parar não sei onde, né? O que acontece, meu Deus do céu? Então, normalmente, as pessoas chegam através da indicação. Tá. Ou do psiquiatra, ou do psicólogo, ou do nutricionista. Então, geralmente, tu trabalha com outros profissionais. Eu trabalho sempre com outros profissionais, né? Porque eles vão identificar que existe uma distorção de imagem. Mas, às vezes, o paciente precisa de outras coisas antes. Do entendimento do que ele tem. Da aceitação. E começar a trabalhar outras questões psíquicas, psicológicas, ou outras comorbidades, para gerar uma calmaria. O cérebro começar a olhar diferente. Sabe, eu brinco muito de falar assim, sabe quando a gente brincava na piscina? Você andava assim para um lado só, fazia um redemoinho assim, um rodamoinho, e aí você deitava e a água te leva, já fez isso? Sim, E aí você começa a fazer, depois, vamos mudar a direção da água, aí você faz aquele esforço até… Então é isso que a gente vai trazendo aos poucos, né? O cérebro está acostumado a ter um vórtice de pensamento, a gente começa a mudar esse vórtice. Então não dá para fazer tudo de uma vez, tem que ser aos poucos. Então, chega uma hora no tratamento nutricional que não é possível avançar, porque o corpo distorcido impede de novos avanços. Não posso comer mais. O medo é muito grande. Então o nutricionista fala assim, ok, até aqui você já conseguiu evoluir bastante. Daqui para frente não vai mais conseguir evoluir enquanto ela não entender o tamanho do corpo.
Entender principalmente que o corpo não muda de tamanho instantaneamente depois que come, que é um medo gigantesco. Então, e aí também o psicólogo, o psiquiatra vai encaminhando. São os pacientes que chegam de forma mais fácil. Porque sempre é um medo muito grande. E se a Bianca disser que eu sou do tamanho que eu de fato penso que sou? Porque já achando que eu sou assim, então é muito confuso. Porque às vezes me perceber grande me faz ter a força para manter os comportamentos que eu estou tendo. Uhum. E aí, se eu souber o tamanho que eu tenho, aí sim que eu vou engordar. Então tem muitas crenças que impedem a pessoa de chegar. Só que aproveitar esse seu convite para contar para as pessoas que a verdade liberta. A verdade sobre o corpo liberta. Então, quando eu tiro a pessoa e trato a distorção da imagem corporal e ela sai desse contexto e ela se desidentifica com a distorção, com esse tamanho excessivamente grande ou excessivamente pequeno, e ela entende o tamanho que ela tem, as ações começam a ela enxerga o resultado das ações. Ou ela enxerga que o que ela está fazendo está realmente levando ela para um adoecimento e de um corpo que está extremamente desnutrido, que ela não enxerga. Então ela consegue chegar para um lugar de estabilidade. E é isso que é a libertação. Porque é muito cansativo, como você falou, o tempo todo checar, o tempo todo olhar, o tempo todo estar preocupada. Então a vida se fecha no aprisionamento da preocupação da comida e corpo. Uhum. Só que o resultado nunca chega. Então é uma maratona que não tem fim. E é cansativo. Então, entender que você pode usar uma blusa de manga curta, que você pode botar um biquíni pra praia, é libertador. Uhum. Você pode usar um short. E aí, se a pessoa tá nesse processo, ela ainda não terminou, né, o tratamento contigo. E aí tem uma situação, por exemplo, que ela tem que ir pra praia. Como que tu ajuda ela, por exemplo? Porque, por exemplo, a praia é um momento que é muito crítico, né? Que tu mostra o corpo. E aí, só que ela ainda não posso falar curada? Não sei, ela ainda não se entendeu. Se ela ainda está no processo de tratamento, ela vai pra praia. Então, a orientação vai do jeito que você se sente mais confortável. Uhum. Então, põe um biquíni, põe uma camiseta por cima, ou fica de canga. Ou se desafia, tirar a canga, entra, sai, se cobre de novo. Forçar a exposição é pior. É pior. Ou vai num horário que tem menos pessoas. Porque parece que tá a praia inteira só olhando para ela e julgando. Né? Então, qual é o que traz o método? Eu vou apagar dentro do cérebro. Não é com uma borracha, tá? Em 30 minutos você está... 30 minutos. Vai ter que abrir o cérebro, vai ter sangue. Não vai ter sangue. Mas eu vou apagar uma imagem distorcida e vou repor por uma nova imagem que corresponde ao tamanho real. Então eu vou desprogramar aquilo que foi programado e reprogramar a realidade. E fazer ela entender que o corpo tem um limite efetivo que é na pele. E que o corpo existe da pele para dentro e não da pele para fora, que é o que a distorção faz você acreditar. E ter a clareza da imagem dentro do cérebro, que esse corpo é estável. Principalmente depois que come, ele continua do mesmo tamanho. E a mudança que acontece, ela é fisiológica. Biológica e necessária. E que depois ela retorna ao estado anterior. E trazer essa segurança. Então eu vou redesenhar o corpo no cérebro. Eu vou redesenhar o esquema corporal real. E isso é libertador. Nossa, e pra mim é um sonho, assim, existe, as pessoas chegam nesse momento assim, entendi meu corpo. Como é que tu sabe que ela entendeu o corpo dela? Porque você vai vendo que os comportamentos deixam de ser necessários. Tá. A pessoa deixa de checar,
A pessoa deixa de se comparar tanto. Ela come melhor, ela se sente mais segura. Começa a usar outras roupas. Hoje eu usei um short. Uhum. Hoje eu não sinto que todo mundo olha mais pra mim. Porque aquela identificação com a deformação desaparece. Então, os medos, as inseguranças vão diminuindo. Então, tem uma série de comportamentos que eu vou identificando que fazem parte da distorção da imagem corporal e que a gente vai identificando dentro da equipe. Então, a gente sempre trabalha todo mundo junto, né? Então, a gente sempre discute o caso do paciente. Então, eu sei que ele tá aqui, tá melhor na nutrição, tá melhor na psicologia, tá melhor no corpo. E você vê a evolução do paciente como um todo. Uhum. Então, também tem informações que vêm da equipe que nos contam, olha, o paciente tá melhor, o psiquiatra fala, olha, esse comportamento não existe mais, eu já tô tirando a medicação, ela não precisa mais disso, essa fobia melhorou. Então, a gente vai num todo guiando o paciente. Porque, lembra, eu trabalho numa área do cérebro que vai conversar com outras áreas. E as outras áreas que estão sendo trabalhadas pelos outros profissionais também passam pelo corpo. Então, sempre tem o corpo dizendo, pode. Posso. Posso. Posso botar uma roupa diferente? Deixa eu ver, corpo, como você tá? Esse corpo pode. Então, eu nunca, dificilmente eu falo pra pessoa, para de se checar. Porque ela não consegue parar de se checar. Eu vou por outro caminho. Eu faço ela ter a confiança e a certeza da estrutura do corpo dela no cérebro, que faz ela perder a necessidade da checagem. Uhum. E acontece dela gostar? Se, por exemplo, eu descobrir esse é meu tamanho, eu posso achar ruim ainda? Pode. Eu tô como paciente aqui perguntando, tá? Sim, pode. Falando assim, tá, entendi, esse é meu tamanho, não gostei, não quero esse tamanho. Não necessariamente eu vou amar. Não, o meu trabalho não faz você amar o corpo. Tem a ver com satisfação. É entendimento. É o entendimento de como o corpo é. E isso vai impactar na melhora da insatisfação. Uhum. Porque eu julgo aquele corpo deformado. Mas quando eu entendo que o meu corpo não é tão deformado, tá, é melhor o meu corpo do que o outro, o distorcido. Então, o que é meu é melhor. Então, você começa a criar uma identificação de que vem algo positivo do corpo, que o negativo vem da distorção. Então, quando eu vou mostrando, dissociando mesmo, né? Qual é o conteúdo da distorção? Que é diferente do conteúdo do corpo. Eu vou trazendo a clareza, né? Então, por exemplo, a pessoa fala assim, quando eu estou conectada com a distorção, eu me sinto pesada. Lógico, porque se eu tenho uma imagem de algo grande, o meu cérebro vai falar, algo grande pesa X. O corpo tem uma sabedoria, o cérebro vai tirando conclusões por si, né? Se eu olho essa xícara aqui, eu falo, eu tenho uma estimativa de peso, que é diferente quando eu olho para essa planta aqui, eu tenho uma estimativa de peso. Isso é automático. Então, se eu vejo uma imagem, por exemplo, de uma coxa muito grande, ela tem um volume e, consequentemente, tem um peso que corresponde àquele volume. Então, logo, eu me sinto pesada. Uhum. Quando eu ando, aquela coxa, às vezes faz até reverbera no chão, faz aquele blum, sabe? A pessoa ouve isso, ela sente. Quando eu identifico com ela com o tamanho da coxa real, ela fala assim, nossa, mas essa coxa é menor, é muito mais leve do que a outra. Aí eu falo assim, então a sua coxa pode o quê que a outra coxa não pode? Não, pera, essa coxa pode usar um short, essa coxa pode correr, essa coxa pode… Eu falei, então a sua coxa pode. A da distorção não pode. Então eu vou trabalhando também esses elementos, além de trabalhar a informação no próprio corpo. Então como é que eu vou remodelando a percepção do corpo? Eu vou mostrando a verdade, primeiro, uma verdade concreta que não tem como contestar. É aquela verdade absoluta,
né? Contra fatos não há argumentos. Eu combino com qual tamanho? Com o menor ou com o maior? Só que só olhar não resolve, enquanto o corpo não comunicar esse tamanho. Então o método está baseado nisso, que é o conhecimento que eu trouxe da fisioterapia. Como o corpo se comunica com a mente e constrói e elabora a percepção do corpo, a imagem do corpo no cérebro. Então, existem vias específicas, vias nervosas, que vão levar as informações. Então, eu sei quais são as vias, que tipo de estímulo eu preciso dar para o corpo, sobre o corpo e através do corpo, para recriar, passo a passo, a reconstrução da imagem corporal no cérebro. Então, tem várias áreas que são usadas para elaboração da imagem final. Então, existem áreas mais que a gente chama primárias, tem áreas secundárias e terciárias no cérebro, né? Então, eu vou preenchendo essas demandas. Então, que informação eu preciso dar para o corpo, que informação eu preciso falar para chegar numa área mais primitiva do cérebro, que depois eu vou conduzir para uma área de maior elaboração, uma elaboração intermediária. E o que eu quero que a pessoa entenda nessa área intermediária? E o que eu quero que ela entenda na área depois do cérebro final, como produto final. Então, eu preciso reprocessar todo o caminho do entendimento do corpo. Então, a responsabilidade muito grande do método é essa: dar uma informação precisa, verdadeira, que traga confiança e estabilidade e chega num resultado final estável. Então, não é qualquer informação de qualquer jeito, entende? Porque eu estou mudando uma informação neurológica, uma referência interna do corpo. Ou eu faço de uma forma muito eficiente, ou eu só pioro o paciente. Se eu falar uma coisa que não é adequada ou inapropriada, eu estou criando um aprendizado inapropriado de novo, que vai ter repercussão de novo, entende? Então, é muito delicado. Porque é um lugar de muita dor. O produto final é o corpo, ou a imagem desse corpo, muito sofrido. A repercussão está no corpo. Começa no corpo e a gente termina o tratamento no corpo. É a última coisa que a gente trata. É a última coisa que desaparece, a distorção da imagem corporal. Porque até a gente conseguir desfazer tudo que foi feito, precisa de muito trabalho de equipe. Muito do psicólogo, muito do nutricionista, muito do psiquiatra. Então a gente vai desfazendo. E o último, que é o primeiro, a minha primeira causa, é o desconforto com o corpo. Então a gente consegue tratar. Não precisa ser nessa ordem, porque eu trato pacientes internados, que estão graves, né? Então a gente vai manejando na forma que for preciso, né? Isso que tu falou, a importância também do profissional se preocupar muito com o que é falado, né? Porque como tu tá, principalmente que tu tá reprogramando, né? De repente, se tiver uma nova informação que também não for legal, não vai ser legal. Exatamente. Eu lembro que uma vez eu fui num nutricionista, anos atrás, e ele falou aquilo de, você é uma falsa magra, né? Que é o que as pessoas também acham que como se fosse legal, assim, pelo menos eu pareço magra. Eu achei por muito tempo, inclusive. Só que aí eu fui entendendo, mas eu não sou. Tipo, se eu sou falsa, enfim, minha cabeça… É horrível, gente. É uma coisa horrorosa de se falar. E veio de um profissional. E é isso, como um profissional pode ferrar a tua cabeça, né? Eu também já fui no profissional, já contei isso milhares de vezes aqui, mas eu sempre repito. Que eu já fui num psiquiatra uma vez que eu saí de lá com gel redutor de medidas. Então, assim, escolham muito bem, assim, o profissional que vocês estão indo e busquem exatamente o que vocês estão precisando, né? Porque às vezes a gente acha isso, né? Tô me achando gorda, vou procurar um nutricionista. E, nossa, muito importante isso tudo que tu falou. E é importante falar também, eu acho que não tem uma regra, né? Acredito que não seja um tempo definido, assim, o tratamento é tanto tempo. É muito pessoal cada processo, né? É pessoal cada processo, então eu trabalho, assim,
principalmente com pessoas que estão dentro de um quadro de um transtorno alimentar. Então, existe de fato um adoecimento, mas isso não quer dizer que outras pessoas que têm um desconforto com o corpo também não tenham distorção, mas não num grau de adoecimento, mas é um grau mais obsessivo ou uma insatisfação constante. Pessoas que buscam sempre recursos estéticos e nunca ficam satisfeitos, refazem, faz outro, faz um por cima do outro, também tem um grau de distorção de imagem corporal. Sim. Que vai, lembra, cada um vai reagir de uma forma. Uns vão buscar a solução na academia, outros vão buscar a solução recurso estético. Não estou dizendo que não pode, que tá tudo errado. Não, você pode buscar o caminho do meio, contanto que isso não traga adoecimento, vamos dizer, aprisionamento. Né? A vida só gira em torno desta preocupação. Esse é o ponto de alerta. Eu penso excessivamente no corpo, no resultado, na comida, no que o outro pensa. Eu tenho que estar adequado com todo mundo, eu tenho que seguir um modelo. Então isso é um grau de alerta e de atenção. Olha, né? Para isso, né? Então, muitas pessoas podem se beneficiar com o tratamento, mesmo que não tenham um diagnóstico de um transtorno alimentar. Mas é um grandíssimo alívio, que eu já fiz com algumas pessoas como teste. Deixa eu ver, deixa não sei o quê. Eu tenho uma distorção enorme, né? Mas isso não… Existe só uma insatisfação constante, que às vezes, de novo, a pessoa nem sabe que tem, mas ela já convive com aquilo. Aí eu tratei a distorção, depois ela traz uns relatos maravilhosos, assim… Hoje, quando eu fui pra praia, eu identifiquei que aquele meu comportamento era por causa da distorção. Eu nunca tirava a camiseta. E dessa vez eu fui pra praia e tirei naturalmente a camiseta. Quando eu vi, eu tava sem camiseta. Aí eu falei, nossa, eu tratei com a Bianca a distorção. Então é por isso que eu me libertei. Então a pessoa nem… Então, são coisas às vezes que… Tudo bem eu ficar na praia de camiseta. Não tem um prejuízo na sua vida. Mas só um exemplo de que às vezes tem ali uma coisa martelando que você pode se libertar. Então você não precisa ter um diagnóstico de algo… Nossa, mas existe um desconforto. Então identificar o quanto isso pesa no seu dia a dia, né? Mas qual era a pergunta? Não, já perdi. Já veio outra aqui. Tu acha que é importante se reconhecer, assim, precisa necessariamente se reconhecer, sou gorda, sou magra? Porque, por exemplo, eu falo que quando eu entendi, tem o mid-size, que é o meio termo. Quando eu entendi essa, que é super novo, sempre ou a pessoa era gorda ou magra. E quando eu descobri esse termo do mid-size, pra mim foi muito libertador de entender, pode ter um meio termo também, que não é nenhum nem outro, porque o meu corpo é sempre eu me vi uma quase magra que tá gordinha. Então, tipo assim, eu tava ali no limbo. Você concorda que assim, uma falsa magra, não existe falsa magra. Não existe isso, tá louco? Isso tem um impacto muito forte, grande. Muito grande. Então, se eu sou falsa magra, então eu sou uma impostora, então que eu sou… Entende como o pensamento vai? Não, a mente é muito boa nisso, né? É excelente. Opa, rápida. Nisso. E então, quando eu entendi assim, existe um mid-size, hoje é o que mais me identifico, me ajudou até a entender o meu corpo. Falei, caraca, tem um meio termo, não sou nem aqui nem ali, tudo bem, tá no limbo que a gente fala, né? E aí me ajudou. E tu acha que isso é importante no processo? Se entender ou não necessariamente? Tu não precisa se entender? Dentro do tratamento através do método, eu não digo qual é o tamanho que a pessoa tem. Ela vai identificar o que ela tem. E ela vai determinar o que ela percebe. Obviamente que a gente tem um retreino de uma identificação. O que é um volume grande? O que é um volume médio? O que é um volume pequeno? Você cabe dentro de qual contexto? Algo pequeno, algo médio, algo maior? E aí a pessoa vai identificando o corpo dela. E quando você falou assim, a pessoa pode… depois do tratamento, querer mudar alguma coisa e ainda ser insatisfeita? Pode. Mas o grau de insatisfação é bem menor. Não tá tudo horrível. Aí vai para algo mais específico. E ela pode sim criar ações que modifiquem, desde que não tire ela da saúde mental e física. Entende? Se você não está perdendo a saúde com o que você vai buscar de recurso, tá tudo ok. Eu posso fazer uma cirurgia plástica, eu posso fazer tratamento do que eu quiser, estético, eu posso fazer atividade física, eu posso tudo. Para manter o corpo com o qual eu me sinta mais satisfeita.
mas dentro de um caminho equilibrado. Os extremos que são os ruins, quando aquilo vira uma prisão. É só isso que eu penso o dia inteiro. A minha vida só é isso, não existem outras coisas. Então, cuidar do corpo, da saúde faz parte do seu dia a dia. Como trabalhar, dormir, se divertir, viajar, tudo, né? Quando essa fatia da preocupação com o corpo, tamanho, forma, comida é muito grande, aí sim existe uma preocupação. Existe algo que não tá bom e que tem como ajudar. Mas isso não quer dizer que você vai virar gorda, que você vai virar magra, que você vai virar isso. Você vai pro caminho do meio, pro equilíbrio, que você pode mudar. Ai, eu não gosto da minha barriga, tá bom, então vamos fazer alguma coisa. Mas quanto, né? Ó, que interessante, eu tive uma paciente que queria colocar seio, porque não desenvolveu o seio durante a infância e adolescência. E só que na cabeça dela, ela queria um X tamanho, que correspondia com uma distorção de imagem. Então ela queria colocar peitos muito grandes. Eu falei assim, não vai colocar nada agora. Espera tratar a distorção. Quando tratamos a distorção, o que ela queria de volume era muito menor. Então, aí ficou satisfeita e ok. Então pode ter um recurso estético que vai ajudar a pessoa na satisfação com o corpo. Mas porque ela não… Como ela estava muito desnutrida na época que o corpo devia ser desenvolvido, os seios não se desenvolveram. Mas se ela tivesse posto os seios quando estava atrelada à distorção, ela colocaria seios extremamente grandes e depois ia querer diminuir, porque isso também já aconteceu. Eu peguei uma paciente adulta que fez isso e quando a gente libertou ela, tratou a distorção, ela falou assim, gente, eu não quero esses peitos, eu preciso reduzir, entende? Então, a proporcionalidade muda. Você foca, então, tá, eu continuo insatisfeita com X, tá bom, então o que a gente pode buscar como solução? Só que aí ela vai enxergar a mudança e vai ficar satisfeita com a mudança. A distorção impede com que você enxergue as mudanças. E aí você ultrapassa. Vai pro exagero. E vai pro exagero, porque o resultado nunca chega. Isso é uma das queixas de que quem tem distorção. Nada do que eu faço para mudar muda. Então eu sou incompetente para alcançar isso, entende? Aí fica, sou incompetente, não consigo, o outro consegue. Ó, aqui no Instagram ela consegue, e é um super filtro. Então o outro consegue e ela nunca consegue. E aí vai trazendo uma angústia, por isso que a gente precisa de uma equipe tratando, porque desperta muitas coisas. Angústia, medo, insegurança, insatisfação, baixa autoestima, depressão, aí vai. E nesses recursos, né, da estética, de, por exemplo, cirurgias, é uma mudança muito rápida também, né? Por exemplo, hoje não tem seio, amanhã tu tem um peito grande, né, um seio grande. Então, como é que tu percebe rapidamente teu corpo diferente dessa forma? Tem que se adaptar. É igual bariátrica também. Sim. A gente conversou também com a Júlia Huck aqui, que é uma paciente bariátrica, e ela falou exatamente isso, assim, que ela achou assim, antes de fazer a cirurgia, a psicóloga perguntou assim, o que tu acha, o que tu considera estar magra? Ela disse, quando eu vestir um 40 eu vou achar que eu tô magra. E aí ela já tava no 38 e falou, mas eu ainda não tô magra. Ainda não se via, porque tipo, como é que o cérebro vai entender olha que essa interessante, mudança, eu vou né? começar agora uma campanha para falar sobre bariátricos e distorção de imagem corporal. A mudança é muito rápida do peso. E alguns pacientes não conseguem reelaborar a imagem do corpo no cérebro, porque o cérebro precisa de um tempo de aprendizado. Você perguntou do tempo, né, de tratamento. De cada um até, né? O cérebro precisa receber uma nova informação, elaborar essa informação, registrar a informação e manter essa informação estável por um tempo. Para falar, bom, aprendi. É que nem aprender a ler e escrever. Né, letra A, letra B, A com B da B. E aí você vai ampliando o repertório. Mas por quê? Porque as bases estão sendo fixadas para você elaborar uma palavra, depois uma frase, depois um contexto, né? E a mesma coisa com o corpo. Né? Então, quando existem mudanças muito rápidas no corpo, o cérebro não tem tempo de entender o novo tamanho. Quando ele começa a entender o novo tamanho, já tem uma nova perda de peso. Aí ele fala, pera…
Eu tava me acostumando com aquele, ver uma nova informação. Aí chega uma hora que o cérebro fala assim, cansei, eu não tô acompanhando, eu vou ficar com a imagem que eu aprendi que era aquela. Então a pessoa vai perdendo peso e não se identifica com o novo peso. Porque o cérebro tá contando que ela tem aquele sobrepeso. Então ainda usa roupas largas ou as roupas de antes, né, da cirurgia, porque ela não se identifica mais como uma mudança de tamanho. O corpo perdeu essa capacidade de comunicação de corpo e mente. Porque uma coisa que você também falou, vamos trazer de volta, quanto menos eu olho para o meu corpo, mais eu também me distancio dele. Então, é muito comum pacientes bariátricos só terem espelho do rosto. Elas negam o corpo. Porque tá grande, porque estão insatisfeitas, porque não gostam de olhar para aquilo que tem. Então, eu me desconecto. Só existe a mente, o corpo é só cabeça. E eu nego daqui para baixo. Quanto mais eu nego, menos percepção chega. Eu vou me distanciando, sabe? Sim. E aí a informação que chega também é pouca, não tem força. Então, negar o corpo é uma negligência. Então, quando eu negligencio, o cérebro também fala assim, então vamos apagar um pouquinho aqui, porque eu não preciso dessa informação, porque não chega, ela não é alimentada. Então, se o cérebro não recebe o alimento através do corpo. O alimento, para entender como é o corpo dentro do cérebro, é através dos receptores do corpo, da percepção, tá? Dessa sensorialidade. E do olhar também. Deixo de olhar, deixo de me conectar porque eu não gosto, eu vou negligenciando. Então o cérebro atrofia também essa questão do entendimento desse desenho do corpo, vamos dizer assim, né? Então quando a gente fala em reabilitar e tratar a distorção da imagem corporal através do meu método, eu preciso de um tempo mínimo para o cérebro aprender algo novo e manter a informação estável. É até rápido, tendo em contexto o tratamento de um transtorno alimentar geral, tá? O tempo. A partir de 4 meses eu já tenho resultados excelentes de uma nova identificação com a realidade. Então tu não chama de cura, tu chama da identificação com a realidade. Sim, que é uma cura. Eu me identifico como eu sou do tamanho que eu sou. Então eu curei o entendimento, a percepção do meu corpo. Sim. Então eu identifico com o meu corpo da forma que ele é. Então isso é curar a distorção da percepção. Lembra, estamos falando de gavetas, tá? Mas nem sempre isso vai ajudar muito no contexto da insatisfação corporal, de comportamentos. Porque se eu me entendo desse tamanho, então eu posso comer aquilo. Então aquela comida que eu achava que me engordava, eu já entendi que não me engorda. Então eu posso comer. Então eu sou permissiva em roupas, então eu vou libertando de diversas sombras e aprisionamentos que a distorção da imagem faz você viver. Lembra, eu vou me conectar com essa segunda pele, um espaço além do corpo. E eu vivo esse corpo. E atuo através deste corpo. Quando eu atuo através do meu corpo é diferente. Então, pensamento muda, atitude muda, comportamento, várias coisas mudam. E algumas não são possíveis de mudar ainda, que vai ter que ainda ter uma elaboração emocional, uma elaboração psicológica. Então, ainda tem outros ganhos vão acontecendo. Ontem veio uma paciente no meu consultório se despedir de mim porque ela estava indo para Portugal fazer psicologia lá. E o impacto do tratamento dela através do meu método foi muito grande. E as falas dela são: se eu não tivesse tratado a distorção, eu jamais teria saído do transtorno alimentar. Então ela é muito grata ao que eu pude trazer para ela. Então, quando eu dei alta, ainda persistia uma insatisfação na coxa, que ainda não libertou total. Mas não foi possível ir além, porque eu preciso respeitar também o momento de cada um em maturidade. Estamos falando de adolescentes, né? Então eu falei, vamos deixar quieto. Ela estava muito bem em todos os aspectos, avanços maravilhosos, e a gente vive com algumas insatisfações. Sim. A vida segue mesmo insatisfeita. Eu também tenho coisas que eu não sou satisfeita com o meu corpo, mas tá bom, beleza. A vida não paralisa por causa disso. Então, ter alguma insatisfação com o corpo, ok.
Então eu falei, vamos deixar quieto. Quem sabe num outro momento você pode vir. Aí eu perguntei pra ela ontem, como é que tá a relação com a coxa? Acabou tudo. Tô usando short, tô usando tudo. Então maravilha. o processo ainda reverbera. Claro. Porque a partir do momento que eu tenho uma imagem no cérebro que é precisa e clara e me traz uma estabilidade, segurança, os pensamentos que vêm vão passar sempre pela estabilidade do corpo. Então, cada vez mais eu vou me libertando de outras coisas que precisam de mais tempo de elaboração emocional. E o processo continua reverberando. Entende? Uhum. E para algumas pessoas vai ser mais rápido, para outras. Para algumas mais rápido, algumas, né? Mas nunca menos de 3 a 4 meses o tratamento. Que lembra, eu preciso receber, o cérebro precisa estabilizar numa imagem. Que combina com um comportamento, que combina com um pensamento, que combina com uma atitude diferente. Sim. Por isso a importância do trabalho em equipe. Que um sustenta o outro. Né? Então eu sei que eu posso dar esse passo porque aqui tá seguro. Aqui eu posso dar mais um passo porque aqui tá seguro. Então essa é a comunicação da equipe o tempo todo. É, isso que tu falou, até comentou agora há pouco até sobre entender o corpo também, do porquê ele age como age, né? Que aí voltando até aqui, eu acho que muitas meninas se identificam, são duas coisas. Eu lembro uma vez que eu fiz um vídeo sobre a insegurança com o meu braço. Aquela coisa do, tipo, quando fazer foto, nunca deixa o braço assim se espalhar, porque ele não pode espalhar, porque ele vai ficar maior. E aí, da coxa também, que a coxa quando senta, se tá de shortinho, ferrou, né? Tipo, vai ficar muito maior e fica feio, não fica bonita, a coxa espalhada. E aí, tu tava numa live até, esqueci o nome da menina que tu tava falando. E aí tu falou assim, se a minha coxa não espalhasse, eu ia estar aqui assim, falando contigo, balançando. Eu falei, cara, olha que coisa simples e que a gente não leva em consideração, tipo, deixa a tua coxa espalhar, porque se ela não se espalhar, tu tá ferrada, tu vai ficar ali assim. Talvez mudar o termo, né? Que eu gosto de usar, a coxa se acomoda. Ela não espalha. Né? Que a coxa continua do mesmo tamanho. O braço continua assim, do mesmo tamanho. Então não é um espalhar. É verdade. Porque é um tecido, o músculo é um tecido flexível. Então se tem uma estrutura mais rígida, ele vai se acomodar àquela estrutura para trazer conforto e estabilidade. Porque se ele fosse rígido, o que você falou, ia ficar balançando assim. Não, maravilhoso. E a dor, né? Que isso causa. Rígido é duro, mas de cano duro. Um cano duro. Né? Um cano duro não dá, né? Então eu preciso disso. Então são propriedades e capacidades do nosso corpo biológico que ele nos oferece o tempo todo para trazer conforto e a gente não enxerga isso como feio. Ele fala assim, gente, mas isso é tão bonito. Eu tô trazendo uma acomodação. Porque mesmo o braço, né, se ele não acomodar aqui, eu não consigo fazer movimentos do dia a dia. Não consigo nem mexer no celular. Se fosse algo rígido, é um movimento robotizado. Então, eu não consigo nem pentear o cabelo. Porque eu preciso desse movimento. Então, o corpo vai se adaptando para trazer facilidades. A gente não enxerga isso. Só enxerga que ele só tem uma função. Ele é gordo. Ele é feio. Ele é mole. Gente, ele é flexível para proporcionar movimento. Eu não posso colocar um sapato se eu não tiver movimento, se eu não tiver flexibilidade dos tecidos. Então, eles se moldam para me dar uma facilidade. Então, eu tinha que pedir o dia inteiro assim, põe sapato em mim. Vai, me veste. Não, tu não senta, entende? Tipo, você não Barbie, senta, né? vira uma Barbie. Então, assim, eu sento forma dobra, sim. Porque a dobra possibilita o movimento. Então, eu preciso ter a dobra da pele, preciso ter espaço para ter movimento. Eu só sei que está sorrindo porque formam rugas. Senão não tenho expressão. Quem faz botox não tem expressão. Nada contra botox, mas perde a expressão. Então eu sei que está feliz porque o sorriso forma, então forma dobra. A barriga forma dobra. É o sorriso da barriga. Sim, as coisas se transformam também. A gente tem essa
coisa de querer manter sempre o mesmo, o estático do Instagram, né? Sim. E não é assim que funciona a vida real, Não é desse assim. jeito. O estático do Instagram não é real, né? Então o corpo não pode ser visto só como um tamanho. Ele foi reduzido a ter somente a função. Eu preciso ter um tamanho dito adequado, que não existe, né? Então ele se resumiu a isso, ele não é isso. Ele é muito mais do que isso, entende? Então quando você traz de volta também essas realidades durante o tratamento, né, com o método, eu devolvo o entendimento das funcionalidades de tudo, dos órgãos internos, do corpo. Aí a pessoa fala, nossa, ela não espalha, ela vai. Então você olha diferente para a coxa, fala, ela tá se acomodando. Eu sento com conforto. Então, além de ter um tamanho. Então ela não tem só a qualidade de ter um tamanho. Conforto, estabilidade, né? Equilíbrio. Ai, Bia, maravilhosa. Porque já pensando vendo que é consulta, né? Quando eu vou marcar contigo a gente conversar. A gente já tá acabando aqui nosso tempo, mas eu fiz ontem caixinha de perguntas no Instagram, eu falei que eu ia estar falando sobre o tema contigo. Aí eu queria só ler 2 depoimentos aqui contigo, rapidinho. Cadê? Não vou falar o nome, né, pra não expor, mas o primeiro relato ela falou assim. Eu falei que era sobre distorção de imagem o tema de hoje, né? E ela falou: como lidar com a não aceitação daquilo que a gente vê no espelho? Acho que muita coisa a gente já vai ter falado aqui, né? Como lidar com a não aceitação daquilo que a gente vê no espelho, que acaba gerando uma projeção de um corpo que não existe. Exemplo, há um tempo atrás eu tinha 12 quilos a mais e almejava um corpo X, que obviamente era muito diferente do meu. E tentava enxergar esse corpo em mim de todas as formas. Usava e abusava do Photoshop, mesmo sabendo que no espelho eu jamais veria aquele formato de corpo. Então eu não usava o espelho, kkkk, é o que a gente vem falando. Sim. E por mais que eu acompanhasse pessoas com corpos reais, eu não conseguia aceitar aquilo em mim. Lindo como fulano se aceita, mas eu não consigo nem com a porra do meu... nem com a porra me olhar bem do jeito que estou. Então, ela consegue admirar no outro a autoaceitação, mas nela não. Eu sabia que estava enorme, mas eu queria a todo custo enfiar nos meus olhos que eu tinha um corpo totalmente oposto. E além do corpo, uma coisa que me pega muito mesmo depois de ter emagrecido horrores é o rosto, papada e maxilar sem formato, ainda é um cão na minha vida. Odeio. Que pode a gente falar odeio, né, pro nosso corpo. Isso sempre me pega quando a gente usa a palavra odiar, porque eu já usei muito, assim, e eu acho muito forte quando tu lê. Odeio isso no meu corpo, né? Então essa foi um relato que é muito disso que a gente falou, né, de espelho. Tu pode falar melhor aí sobre esse relato. Se a pessoa chega assim pra ti com esse relato, por onde que tu começa? O que fala pra essa pessoa? Bom, primeiro lugar, assim, uma das formas que eu uso para ajudar a pessoa a se desidentificar com a imagem distorcida é tampar o espelho. Que, assim, é visto como assim, nossa, eu sou uma megera quando eu peço isso para os pacientes. Eles odeiam quando eu faço isso. E eu entendo que eles odeiam, porque é uma forma de checar. Só que toda vez que você olha para o corpo, você retroalimenta a imagem distorcida. Então eu tô tentando trazer uma nova imagem que é derrubada pela imagem distorcida que vem no espelho, que ainda é muito forte no começo do tratamento. Porque eu quero que ela pare de se identificar com o externo e se identifique com o interno. Sim. Então ela precisa olhar para dentro. Não, como eu sou aqui dentro e não como eu sou lá fora. Porque o lá fora tá sempre ruim. Tá sempre nesse julgamento. Tá feio. Eu tô dando uma outra referência. Eu não dou referência do que é bonito, que é feio. Eu dou referência da realidade para ela mudar o contexto. Tá? Então, e lembrar que o corpo sempre responde ao que a gente fala para ele. Eu odeio o meu corpo. Entendo, tá? Eu entendo. Mas o corpo vai responder da mesma forma. Então você vai sempre criar uma conexão de que sempre está tudo muito horrível, quando na verdade não está. Com certeza tem algo no seu corpo que você goste,
né? No caso desse depoimento. Isso tá horrível? Ok. Odeio? Ok. Tem alguma outra parte que você não odeia tanto? E olha para ela também. Então não é tudo que tá ruim, tudo que você odeia. Tem coisas que você com certeza gosta. Olhe também para elas e fala, não, mas disso eu gosto. Não, mas isso aqui tá bom. Então você fica dentro de um vórtice só do horrível, da inaceitação. E a tendência é isso ficar cada vez pior. Sim. E esse da autoaceitação às vezes também traz essa crença que eu não acredito que seja boa, que é se aceitar por inteiro, né? Tipo, eu gostar do meu corpo por inteiro. E a gente é tipo, ou amor ou ódio. E tudo bem, tu tá insatisfeita, mas eu acho que é aquilo que tu falou também. Não é o que tu vai fazer pra mudar isso, mas como, né? Se isso tá te causando dor, se isso tá sendo… Tu não tá olhando do porquê tu tá fazendo isso, que eu acho que é a grande questão, né? Então, essa autoaceitação acho que nunca vai ser 100%. E aí que é massa também tu entender que ok. É ok, né? eu não preciso responder a uma demanda do todo. Eu não preciso ser satisfeita com tudo. E tudo bem. Posso fazer alguma coisa por isso? Posso. De novo, desde que não interfira na saúde física e mental. Ou num aprisionamento. Sim, você pode fazer algo por você, se isso te faz bem. Sabe? Deixa eu ver aqui esse tema, mas eu acho que é tudo muito dentro do que a gente já falou. Acho minha bunda gigante, as pessoas dizem que não, mas eu não consigo ver. Outra, não sei qual o meu tamanho real, como lidar com isso, tenho medo de descobrir que sou grande. Exatamente o que tu falou, o medo da Bianca de chegar e falar, ué, se for verdade que eu sou grande, né? Porque também, manter, assim, as pessoas que entram numa restrição alimentar, elas sentem fome. Sim. Sente fome. Só que elas se seguram na distorção, falam, mas você tá grande. Então isso me sustenta a manter a restrição. Ou manter um exercício de forma excessiva. Ou me ajuda a manter XYZ, tá? Então, se eu perder essa força que vem da distorção, aí eu vou me descontrolar mesmo. E na verdade não é isso que vai acontecer. A verdade te traz mais estabilidade e mais controle do que é real. E aí você lida melhor com o que você quer mudar, entende? Porque o que não está no plano concreto, você não muda. Com coisas externas. Sim. Elas atuam no corpo físico, mas não na mudança da distorção, entende? Nenhuma atividade física muda a distorção. Porque essa é uma pergunta muito comum. Mas se você trabalha através do corpo para mostrar como ele é para a mente, então por que o exercício já não resolve? Não resolve porque você faz atividade física com a imagem do corpo distorcido. Então é mais do mesmo. Sim. Então por que uma meditação não ajuda? Porque você está meditando com esse corpo que tem uma referência distorcida. Faz yoga, faz pilates, que traz bastante percepção corporal. Traz, sim. Mas se você estiver conectada com a distorção, você vai enfatizar mais do mesmo. Você vai fortalecer mais do ruim. Então, primeiro trata a distorção, depois mantém-se numa atividade que traz bastante percepção e conexão com o corpo. Aí é maravilhoso, entende? Porque elas fazem muitas pessoas fazem muita atividade física. Ou fazem depois que come alguma compensação. Algum exercício escondido em casa, né? Na cama, antes de dormir, no banheiro, polichinelo, enfim, né? Algumas coisas. E acaba não resolvendo. Né? Não resolve a distorção. Elas estão movimentando o corpo. Que se fosse isso, já teria resolvido, concorda? Sim. Então a questão é anterior. É a programação. Mas mais perguntas. Nossa, estamos estourando aqui já. Porque tem vezes que me vejo maior, outras menor. Como saber se tenho distorção de imagem? Aí precisa realmente fazer uma identificação, uma avaliação que vai identificar se tem ou não. Porque eu posso ter uma distorção para o corpo inteiro ou partes do corpo. Só ter uma distorção nas coxas, ou só no quadril, ou só braço e barriga, ou pode ser partes do corpo. Isso também, a informação liberta. Acreditem, a informação liberta. Então, para saber se eu tenho ou não, realmente precisa
ter uma identificação com um profissional que vai te dar uma boa identificação. No caso, eu. Ó, já vai ficar todos os contatos da Bianca aqui. Ou também, né, eu tenho hoje uma equipe que trabalha junto comigo, de licenciadas, que atuam junto comigo aqui em São Paulo, dentro do meu consultório. Então, sou eu com a minha equipe que podemos fazer essa identificação. E hoje também eu tenho uma licenciada em Campinas, que atua com o meu método. Nossa, a gente tem que ter pelo mundo, né? Licenciados. É isso que eu estou atrás. Estou trabalhando de esforço para isso. Cada vez mais falado e trabalhado, porque é muito que sofre, muita mulher que sofre, né? É muito sofrimento, meu Deus do céu. Eu sinto que a gente vai acabar aqui, tipo, dá pra falar muito sobre esse tema. Principalmente, como eu te falei, é uma coisa que pega muito pra mim. Inclusive, eu quero fazer consulta contigo, que a gente consiga falar mais a fundo, mais pessoalmente. Quero trocar mais contigo. E, poxa, eu acho que futuramente, se puder voltar, inclusive, eu tenho certeza que vai ser enriquecedor, porque vai ser esse assunto prazer. É muito importante. Coisa, né? Muito obrigada. Obrigada demais por compartilhar comigo. Tem alguma coisa que tu queira falar, queira dividir com as meninas que estão ouvindo? Alguma dica, se quiser, fica à vontade. Eu acho que assim, a relação com o corpo, ela é muito individual, né? E se ela está te causando muito sofrimento, busque ajuda de pessoas especializadas, tá? Então, a minha sugestão seria procurar alguém que trabalhe com um transtorno alimentar, mesmo que você ache que não tenha. Não, mas eu não tenho um transtorno alimentar, ok. Mas o olhar e a escuta é diferente quando você se sente no aprisionamento do corpo. O corpo que determina minhas ações. Se o meu corpo não tá bom, eu tô infeliz. Se o meu corpo não sei o quê. Se o corpo tá sempre como o ponto mais importante do seu dia para as decisões, busque uma opinião. Ou com um psicólogo, ou com um psiquiatra, ou com o próprio nutricionista que trabalha com um transtorno alimentar para ter uma escuta refinada. Ou comigo. E não ter medo, né? Porque se te causa medo, já tá te causando sofrimento, né? Sim. Então já não tá bom. O que pode ficar pior, né? Procura ajuda. Aprisionado no medo. Exatamente. Né? Então, resolver é sempre libertador. Né? E esses medos, mas se eu souber que eu sou menor, se eu souber que eu sou maior, ainda assim liberta. Porque se você acha que você é muito pequeno e precisa fazer muitas coisas para ficar maior, se você entende que você já está no resultado que você quer, você fala assim, ai meu Deus, deu. É um alívio, é um alívio. Né? Então em qualquer âmbito é um alívio, saber a verdade. Eu gosto muito da analogia da ferida. Se tem algo machucado, tu ficar tapando e não tratar, ele só vai infeccionando, ele vai piorar. Tipo, tu fingir que ele não existe não vai ajudar. Então, às vezes o remedinho vai doer, vai arder um pouquinho, mas ele ajuda. A gente assopra assim, que vai passando, vai passando. É libertador, é libertador, sim. Obrigada, muito obrigada. De nada, muito obrigada pelo convite, foi um prazer conversar. Prazerzão. E espero que quem está ouvindo possa aproveitar bastante e compartilhar. Eu vou deixar o @ da Bianca aqui, todas as redes na descrição do vídeo, no Spotify, YouTube. Acompanhe a gente, no Instagram também, @o que disse padrão. No TikTok também a gente coloca os cortes lá dos episódios. E vamos lá, questionar o padrão. Não vamos deixar de questionar. Muito obrigada quem assistiu, quem ouviu até aqui e até a próxima. O que disse padrão, com Andressa Almeida. Você tem alguma pergunta ou sugestão? Visite @o que disse padrão no Instagram e TikTok. Não deixe de compartilhar e avaliar o episódio sempre que puder. Até logo!